obedecer a homens ou a Deus? Importa-nos obedecer primeiramente a Deus, os princípios da sua palavra ou as regras e filosofias humanas? A quem devemos agradar? A Deus ou a homens? A quem? A palavra de Deus diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29, porém respondendo Pedro, os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E por que ele disse este versículo? No contexto, os fariseus, os líderes, tinham mandado ele parar de pregar o evangelho, parar de falar de Jesus. Ele disse: olha, importa-nos obedecer a Deus do que a vós, pois a Bíblia nos manda obedecer às autoridades, sujeitar-nos às autoridades. A Bíblia nos manda honrar pai e mãe, obedecer pai e mãe, sujeitar-se às autoridades, ao patrão, aos governos, desde que não fira a Escritura nem a nossa vida de obediência a Deus e a sua palavra. Pois quando aqueles fariseus mandaram os apóstolos se calarem, então eles disseram: olha, importa-nos obedecer a Deus do que aos homens em primeiro lugar, porque Ele nos mandou pregar, então não temos como deixar de pregar. Mesmo se todas as autoridades do mundo, Satanás e os demônios se reúnam para dizer parem, eu devo continuar o meu compromisso com Deus e pregar a palavra de Deus. E há inúmeros exemplos bíblicos disso. Vemos a história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Nabucodonosor levanta uma imagem, manda todos adorarem, todos adoram, mas aqueles jovens não adoram aquela imagem, não obedecem àquela autoridade, àquele rei. Então o rei manda lançá-los na fornalha. Eles são lançados ali, Deus os livra do fogo, porque eles obedeceram primeiramente a Deus e não a homens. A palavra de Deus é clara, irmãos. Daniel houve um edito para que não pedisse nada a nenhum Deus a não ser ao rei. Mas Daniel foi obediente a Deus e continuou orando em Daniel capítulo 6. Então nós vemos, irmãos, que pode chegar circunstâncias em nossas vidas que devemos obedecer primeiro a Deus e a sua palavra do que a homens. A palavra de Deus diz em Hebreus que devemos se sujeitar aos líderes, aos pastores, pois velam pela nossa alma, pois hão de dar contas. Mas até que ponto nós devemos se sujeitar a homens? Até que ponto nós devemos se sujeitar a governos, a líderes? Até o ponto em que eles estão em concordância e obediência com as palavras de Deus. Em obediência, e não nos impeça de fazer a vontade de Deus, de pregar o evangelho, de anunciar a palavra, de glorificar a Deus e de adorar somente a Deus. Mas desde quando qualquer autoridade, seja pastor, seja presidente da república, seja quem for, nos querer fazer adorar outros deuses, querer nos fazer pregar contra os princípios morais e éticos da palavra de Deus, ou proibir-nos de pregar a palavra, então devemos primeiramente obedecer a Deus do que aos homens, agradar a Deus do que aos homens. É assim que nós vemos nas Santas Escrituras. Exemplo, no Brasil, eles querem fazer uma lei para proibir pastores de pregarem contra o homossexualismo e até mesmo fazerem casamentos. E se essa lei vier a ser aprovada, então devemos tomar este princípio de Atos capítulo 5 para nós e dizer ao governo do Brasil: importa-nos obedecer a Deus do que aos homens. Deus disse: deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Deus não disse que casaria homem com homem nem mulher com mulher. Deus não criou homossexuais, Deus criou macho e fêmea. É assim na palavra de Deus. Então, nós que obedecemos primeiro a Deus do que a homens, não nos curvaremos a nenhum edito governamental, a nenhum edito de reis, nem de governantes, nem tampouco de líderes evangélicos corruptos, que querem fazer da casa de Deus comércio, barganha, que querem colocar heresias, teologia da prosperidade. Nós não temos nenhuma obrigação de prestar obediência nem honra a estes homens, mas temos a obrigação de pregar o evangelho. Nosso primeiro compromisso é com o reino de Deus e a sua justiça, é com Deus dos céus. João Batista sujeitava-se ao governo, mas quando Herodes se tornou adúltero, então ele o repreendeu. Mesmo sabendo que isso seria sua morte, ele foi fiel aos princípios da palavra de Deus. Ele obedecia a Deus mais do que a homens. E tem pessoas hoje que obedecem mais a homens, mais a líderes, temem mais a homens do que temem o Deus dos céus.
Jesus disse: não temais os homens, que podem matar o corpo e não podem fazer nada com a alma, mas eu vos mostrarei a quem devais temer. Temei aquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. A esse vocês devem temer. Então é este que devemos temer. É este que devemos obedecer. É este que devemos prestar nossa continência, reverência e adoração. Os imperadores, quando forçavam os cristãos a adorarem a eles como se fossem deuses, os cristãos não adoravam os imperadores, adoravam somente a Deus e a Cristo, mesmo sabendo que iriam ser mortos, porque para eles este princípio também funcionava. Importa-te obedecer a Deus do que aos homens. Hoje não é diferente, irmãos. Hoje vemos pessoas se sujeitando a cada coisa, se sujeitando a cada circunstância, tudo porque eles acham que é dever se sujeitar a coisas, ou a governos, ou a entidades religiosas, denominacionais, mesmo que elas não estão pautadas na palavra de Deus. Então o homem se acha na obrigação de se sujeitar. Não, nossa obrigação é de se sujeitar somente às Escrituras. A palavra de Deus, ela está acima a palavra de Deus, as Escrituras estão acima da igreja. A Bíblia é o cetro celestial, pelo qual o Rei Celestial governa a sua igreja. A palavra de Deus está acima da igreja, está acima das denominações, seja quais forem, antigas ou mais novas. A palavra de Deus está acima. Então, todos os nossos julgamentos e nossa obediência devem estar pautados na palavra, e devemos primeiramente nos sujeitar a Deus, e depois uns aos outros em temor e em amor, e isso para a glória de Deus. Mas quando qualquer governo, qualquer líder religioso quiser nos impedir de cumprir o que está escrito na palavra, então não temos nenhum compromisso com ele, nem com tal instituição de se sujeitar, mas sim sujeitarmos-nos a Deus. Que Deus vos abençoe através dessa breve palavra, no nome de Jesus. Amém.